João, vamos lá. Presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Motta, prometeu a líderes da oposição uma alternativa ao projeto de lei da anistia aos condenados pelos atos do dia 8 de janeiro de 2023. O plano é apresentar um substitutivo ao texto atual e ampliar as chances de consenso na votação. Essas informações são da Revista Oeste. O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, já reuniu assinaturas suficientes para a tramitação em regime de urgência, inclusive, do atual projeto da anistia. Apesar disso, há mais de 1.100 outros textos com urgência protocolada e cabe a Hugo Motta decidir então o que entra na pauta. Essas informações são do jornal O Globo, que afirma que a articulação está ocorrendo há semanas. Motta sofre pressão constante de deputados da oposição e familiares de presos, tanto nas redes sociais quanto em mobilizações em Brasília. A pressão é um dos motivos pelos quais ele discute o substitutivo com um grupo restrito de parlamentares. Ele ainda vai avaliar o melhor momento para levar o texto ao plenário. O presidente da Câmara pretende ainda designar um relator do Centrão para evitar atritos com o governo. Deputados da base alegam que a anistia não deve ser prioridade. Já no Senado, o presidente Davi Alcolumbre tentou elaborar um projeto que reduziria as penas para crimes de menor gravidade e endureceria punições para líderes da tentativa de golpe. A proposta, porém, foi mal recebida pelo presidente Lula. O petista rejeita qualquer medida que beneficie envolvidos nos atos. Até agora, como a gente sabe, a medida não avançou. O problema é que esse covarde desse Hugo Motta, agora ele está querendo compor, né? Porque ele assumiu o compromisso e já viu que o seguinte, lembra do que a Amanda Klein falou no UOL, e a gente trouxe aqui ontem, do tripé do inferno vivido por esse governo. Esse foi o termo usado pela Amanda no comentário dela. Um governo que aumenta imposto, que coloca a goela abaixo do Congresso medidas, né, via MP, tal, não sei o quê, sem discutir, sem debater com o Congresso as medidas, e outra, não está repassando as emendas, ou seja, é um governo sem apoio. Agora, esse covadão do Hugo Motta quer sinalizar para a turma que, não, agora a gente vai ver a questão da anistia. O problema é que está com o rabo preso no Supremo Tribunal Federal. O problema do Hugo Motta já não é mais só com o governo Lula, que está derretendo, ele já percebeu. Já está de olho em 2026, o Hugo Motta, e já está de olho também numa candidatura que pode ter problemas no estado da Paraíba. Porque o eleitor do Hugo Motta não está aceitando o que ele está fazendo. Só que, sinalizar para um governo que já derreteu, Olavo, não vejo mais sentido. Então agora, não, vamos ver. Só que o problema é que está com o rabo atolado, sujo até onde dá, com o Supremo Tribunal Federal, tentando defender o papai, né? Ou seja, em função do pai ele ferra o Brasil. Em função do pai ele destrói o Brasil. E ele sabe o que ele conversou com o Alexandre de Moraes no jantar oferecido ao Rodrigo Pacheco, quando ele entra de um jeito e sai de outro, né? Acho que ele foi jantado no jantar, né? Pelo jeito, acho que aconteceu isso ali, né? Porque a mudança, né, de vento, a mudança de posicionamento desse cidadão mostra que algo realmente aconteceu. Agora, não dá para aceitar o que ele está querendo propor, porque ele está querendo propor o seguinte, não, a gente pode relativizar, a gente pode diminuir, a gente pode, né, transformar a pena da Débora, de 14 anos, a menina do batom, que sujou, não é pichou, sujou uma estátua de batom, a gente diminui de 14 para 10 anos. Onde? Isso não é anistia. É igual uma mulher meio grávida. Isso é uma semi-anistia. Isso não existe. Então, Olavo, é conversinha de quem está devendo no Supremo, hein? Pingou, por gentileza. Lembrando que o Hugo Motta não cumpre promessa, né? Havia prometido, mas o que nós vemos agora nesse comportamento é uma dubiedade e uma tentativa de trazer o assunto à tona, capitanear uma questão que não vai dar resultado. Dubiedade por quê? Você acha efetivamente, amigo ouvinte, que é conciliável uma anistia com os interesses de alguém como Lula? Alguém de um governo queimado, sem qualquer perspectiva, sem apoio popular algum, mas mantendo uma ideologia de esquerda punitivista, em relação à ficção que foi simplesmente uma manifestação em 8 de janeiro, ele quer conciliar interesses. Isso não vai acontecer. Não vai, é impossível. Sair pelo caminho do meio. Não há algumas vezes, tem que se ter a noção que são pontos inconciliáveis. Inconciliáveis, não vai acontecer. O que nós estamos vendo nesse momento é uma enrolação, uma enrolação por parte de Hugo Motta. Enrolação, essa é a palavra. Porque tem uma eleição ano que vem.
Ele quer parecer bonzinho, só que ele está querendo agradar gregos e troianos ao mesmo tempo. Isso é impossível de acontecer. Silvio, o que ele quer, exatamente como o Olavo coloca, não dá. Só que ele já percebeu que o não cumprimento do acordo pode lhe custar muito caro na eleição de 2026. Será que é isso que ele está querendo sinalizar, Silvio? Eu tenho certeza disso. Aliás, algo mudou em relação ao Hugo Motta, e não retiro uma linha das críticas pesadas que fiz em relação a ele, principalmente pela frouxidão e por não honrar compromisso. E quem conhece Brasília sabe que ninguém sobrevive em Brasília se não honrar compromissos, promessas, acordos. Pois bem, o Hugo Motta, a preocupação dele... Silvio? Não é o governo Lula, não é o PT, não é essa base. Oi, perdão? Não, teve uma interrupção chamou, no áudio, mas voltou, Silvio. Ah, ok. Bom, a preocupação não é o PT, não é a base. Porque o PT tem uma bancada pequena, a esquerda ela é hoje uma minoria, né? E o Centrão já não apoia mais este governo, apesar de ter alguns ministérios, União Brasil, PP, PSD, o próprio Republicanos, que é o partido do Hugo Motta, já todos estão de malas prontas, eles vão desembarcar deste governo. Porque, afinal de contas, ninguém vai para a urna com o Lula, ninguém vai para a urna com o PT. É um abraço de afogados. Então eu vejo que o Hugo Motta, a preocupação dele, e algo mudou depois daquela fala do André Fernandes. Nós trouxemos aqui, inclusive no dia que eu comentava aqui na quarta-feira da semana passada, a fala do André Fernandes, Pitoli. E ali ele sentiu que os ventos já não eram mais os mesmos. Mas a preocupação dele é o Supremo Tribunal Federal, é evidente. Então eu imagino que ele está com uma espada no pescoço e agora também tem a pressão interna da casa. Portanto, ele será obrigado a honrar algum tipo de acordo, mas tem o Supremo Tribunal Federal, é aquilo que ele pode chamar de sinuca de bico no interior, não é difícil sair dessa sinuca, está esnucado. Silvio, Olavo, eu só quero ver como ele vai fazer isso andar agora, porque tem CPMI do INSS que já foi, a gente vai tratar do assunto na sequência, né? As coisas estão... O vento não está legal para o Hugo Motta, não está legal. O governo está aí, orientaram o Lula a ficar no Brasil, deu de ombros, foi embora, foi para o G7. Criticando o G7 ele foi, pediram para ficar. O Haddad, a gente tentou dizer aqui como é que um ministro da Fazenda, com o Brasil vivendo o que está vivendo agora, um governo que já gastou fora do orçamento 324 bilhões de reais. O cara sai de férias numa nítida decisão para mim, a decisão tomada pelo Haddad é assim: vocês acham que eu vou me ferrar sozinho? Tomando porrada sozinho? Eu vou sair de férias. Lula está indo gastar dinheiro no G7 de novo, a Janja passeando, comitiva do tamanho do planeta, e eu vou ficar aqui tomando porrada sozinho, Não. Nitidamente, esse governo já foi. Então, o Hugo Motta, que está defendendo o governo, vai defender o quê? Se não tem emenda para pagar, né? Vai conversar com o Flávio Dino, que deve ser amigo dele, enfim. Sobra, para mim, essa desconfiança diante de tudo que nós estamos acompanhando, de que o que ele está devendo no Supremo é maior do que os interesses da nação. Não tenho outra a pensar, Olavo. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Aquele jantar que você mencionou, Hugo Motta foi o prato principal, sem dúvida. Denunciado ali os seus interesses. Olha, você tem seu pai com problemas na justiça, olha, podemos avançar por aqui. O Hugo Motta não cumpre a sua promessa, mas temos uma questão importantíssima: eleição. O Pitoli bem recordou, eleição ano que vem. E Silvio fez também uma fala maravilhosa, como sempre, claro, uma fala maravilhosa: dissociação de imagem. Quem quer associar a sua imagem a um governo Lula? Quem quer associar a sua imagem a um governo que aumenta impostos? Quem quer associar uma imagem a um governo que não faz política? Ninguém.